Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live de quarta-feira, Circuito de Filmes, trazendo aprendizados e a psicologia, né? O olhar e a visão da psicologia e o coach também. Eu já peço para você compartilhar essa live. Leisiane, seja bem-vinda. Para que a gente possa atingir mais pessoas, né? Alcançar mais pessoas com esse conhecimento do autoconhecimento que é incrível e transforma pessoas, né? O crescer e contribuir foi um dos motivos que eu criei esse canal, né? Tanto do Instagram como do YouTube, e muita gente, né, falando do conteúdo, que é um conteúdo de qualidade que as pessoas precisam. Então, passe adiante essa corrente, né? E hoje a gente vai estar falando sobre o filme. Valéria, seja bem-vinda. O filme Confiar. Esse filme, para a parte da psicologia, é muito interessante. Você que tem filhos, né, adolescente, é algo que é preciso que a gente tenha um olhar diferenciado. Nesse filme ele vai mostrar sobre a confiança. Confiança, seja dos pais em relação aos filhos, seja os filhos em relação aos pais, seja confiança na relação de amizade, né? Confiança em termos da Lavín, seja bem-vinda. Seja confiança em termos de confiança em si, porque o adolescente em si, ele está em uma fase de insegurança, seja a insegurança do próprio corpo, a insegurança de querer agradar, né? Tem as colegas que estão fazendo certas coisas e para se sentir pertencente daquele grupo, a adolescente ela acaba fazendo algumas coisas que talvez ela mesma não gostaria de fazer, mas pelo grupo acaba sendo feito. Então, esse filme, né? E além disso, traz o tema, a temática abuso sexual. Então, e todo esse cenário, ele vem de acordo com conversas pelo celular, computador, a sala de bate-papo. Então é bem interessante, é bem atual esse tema. É um filme, né? O filme Confiar é um filme de 1 hora e 45 minutos. Ele tem um drama ali. Esses pais, a família como todo é uma família estruturada, e a partir disso tem toda essa história. Antes de eu entrar de fato no filme, eu sou o Whindersson Moraes, né? Sou psicólogo clínico. Sou coach integral sistêmico formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Também sou analista de perfil comportamental, palestrante, treinador, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Essa parte do aprendiz, eu entendi que quando eu estou aberto para aprender mais sobre as pessoas, as circunstâncias, eu cresço também. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu cresço. E quanto mais eu aprendo, mais eu cresço, mais eu transbordo na vida das outras pessoas. Então, vou trazer um pouco, de forma breve, introdutória, um pouco do filme, né? Esse casal tem uma filha adolescente que é a Anne, que ela no filme começa com 13 anos, mas ela faz 14 anos no filme. Tem um irmão que já é um pouco mais velho, que no filme ele vai para a faculdade, e tem uma pequena, né, desse casal. Então são 3 filhos que esse casal tem. E a Anne, ela nessa fase de adolescência, querendo uma aprovação, como qualquer, né, adolescente, ela fica balançada em se sentir pertencente a um grupo, e baseado nesse grupo, essa questão, as questões, né, sexuais, isso acaba
envolvendo ela de alguma forma, e é algo que ela começa a pensar em experimentar na fase dela. Os pais da jovem Anne vai presentear a Anne no aniversário dela, e depois que ela vai ganhar um computador, e a partir desse computador ela vai acessar sala de bate-papo. A partir dessa sala de bate-papo ela conhece o Charles, né? E a partir disso ela acaba rapidamente se envolvendo virtualmente com ele. E aí essa amizade, né, acaba, essa situação, com o tempo que eu vou falar mais adiante, desestruturando a família inteira. E aí vocês vão saber o motivo. A temática desse filme é abuso sexual, tecnologia, celular, controle dos pais. Tem a parte da confiança, né, que eu falei no início da live. Confiança dos pais em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais, amizade, a confiança em si, a confiança entre irmãos. Então tudo isso faz parte desse filme, né? Desse drama familiar aí que acontece com a Anne e os seus pais. Colocações aqui iniciais sobre o filme que eu achei bem pertinente trazer para vocês, é que os adolescentes são famosos pelos comportamentos, né, arredio, e os pais que estão longe, né, mesmo desse status, por não conseguirem compreender esses adolescentes. E aí eu vou tocar nesse ponto desse não ser compreendido ou compreendida, que os adolescentes estão nessa fase. E se a gente for parar para pensar, o adolescente, ele não é nem criança e nem é adulto. Então essa questão da identidade do adolescente, ela fica estremecida, porque até pouco tempo era criança, não tinha responsabilidade. Até pouco tempo, a questão do adulto, algumas responsabilidades passa a ser delegada para eles. E principalmente, Valdelice, seja bem-vinda. Então, principalmente a questão da mudança do corpo. Como é mostrado no filme, a Anne, ela tem insegurança em relação ao corpo. Ela se acha feia, ela se acha que... Ela até participa do time de vôlei e ela até se sai bem com as orientações dessa pessoa que ela conhece na internet, na sala de bate-papo. Então, existe essa questão de não ser compreendida. Então, dentro desse ponto de não ser compreendida, a pessoa, né, que inicialmente, essa pessoa que ela conhece na sala de bate-papo, a princípio tinha 16 anos. Depois ele confessa que tinha 20, que não estava na escola, já estava na faculdade. Depois de 20, ele confessa que tem 26 anos. Ou seja, ele vai mentindo, né, para a Anne. E chega um ponto que a gente descobre que ele não tem só 26 anos, ele é mais velho do que isso. E aí, a partir disso, né, esse não ser compreendida, essa pessoa, ele acaba tomando esse espaço de uma relação de compreensão, de acolhimento, de uma pessoa que conversa, uma pessoa que dá ideias. Então, nesse momento que ele conquista a Anne. Tanto é que em um dado momento do filme, isso tudo ele vai, que é o Charles, né, ele vai manipulando de uma forma muito sutil. Eu não sei se, né, você que está assistindo, você já teve experiência ou já presenciou ou soube de alguém
essa parte de manipulação, essa parte bem suave, vamos pensar assim. A pessoa vai chegando de uma forma, ela vai abordando, ela vai conduzindo a situação. Quando você se dá conta, você já está em uma situação um pouco prejudicada, que é o caso da Anne, que é uma adolescente, né? A pessoa que ela conhece na sala de bate-papo já, né, tem experiência, e não é da primeira vez que ele fazia isso. E só para ilustrar, né, deixar mais claro, você que entrou depois, em relação ao filme, esse filme Confiar, ele se trata de um abuso sexual, onde a FBI é acionada, e também a amiga da Anne, ao saber que a Anne ela teve essa relação sexual com esse rapaz, ela informa para o colégio. E aí nessa hora quebra a confiança entre elas, porque eram as melhores amigas. Então esse filme, em várias partes, ele vai falar dessa confiança, do confiar. E é bem interessante a gente entender essa dinâmica, como a confiança é importante nas relações. E é interessante também que a Anne, como vítima, ela não se vê como uma vítima, e ainda defende quem praticou, né, o abuso. Olha o quanto esse rapaz ele conseguiu envolver essa adolescente ao ponto de ela defender ele no intuito de falar que ele me ama. Só que tem um determinado momento desse filme que a ficha dela acaba caindo. Mas eu vou falar um pouco à frente. Então, o falar do não ser compreendida é um alerta para você que é pai, você que é mãe de adolescente, que você procure escutar, procure de alguma forma estar numa posição de fato de acolhimento, de realmente mergulhar no mundo desse adolescente, né? Seja menino ou seja menina, porque é uma fase um pouco confusa, em termos de identidade é um pouco complexa. Então você, pai, se por algum motivo você negligencia isso, é uma fase, vai passar, nesse tempo algumas coisas podem acontecer. E você, como pai e como mãe, pode, depois, como o filme mostra, esses pais se mostraram culpados, se sentiram culpados por não ter feito nada. Na verdade, eles não poderiam ou negligenciaram na visão deles, né? E a partir disso há todo um estremecer dessa confiança, principalmente desse pai, porque ele acaba ficando mais preocupado em querer pegar esse abusador do que de fato querer entender e acolher essa filha que foi abusada. Ele chega ao ponto de ficar desconfiado da filha, na expectativa que a filha não falasse novamente com o abusador, pelo nível de afeto em termos de confiança que essa adolescente estabeleceu com esse abusador. E isso cria uma situação ruim, seja bem-vinda, cria uma situação ruim para essa relação desse pai. E esse pai, no trabalho, ele não consegue mais pensar em mais nada. Ele fica tão atordoado por essa situação, porque ele acaba se culpando. Ele poderia ter feito, né, ele poderia fazer a intervenção possível. Ela poderia ter dito para ele, e ela não disse isso, não falou para ele. Então ele também fica ressentido por causa disso. E aí essa confiança acaba sendo estremecida.
Outro ponto é essa questão do, além de não ser compreendida, ela se sentia julgada, essa adolescente. Então no filme, essa adolescente ela está com 13 anos, faz o aniversário, faz 14 anos e recebe um notebook, né, um Mac, e aí tem toda essa história das conversas. Aí eu trago uma questão, né? Se antigamente não era fácil criar filhos, imagine no mundo de hoje. Imagine, né, que o filme mostra isso, né? A gente está no mundo de internet, essa questão computador, celular, essa questão de como controlar, né, esse momento, seja adolescente, seja criança, os filhos, né? Como monitorar todo esse processo, né? Muitos pais têm dúvida nisso. Como fazer isso sem mantendo a privacidade, né, dos filhos também? Até que ponto se pode intervir, até que ponto dar o espaço, enfim, essa dúvida dos pais existe e por isso, de fato, acontece, né, nesse caso, nesse filme específico, acontece o abuso sexual. Então, nesse tempo, né, hoje é mais difícil no mundo atual e esse pai e essa mãe se vê desesperado em busca desse abusador. Hoje, né, os pais estão com a pulga atrás da orelha. E se a gente for parar e analisar a Anne, ela apresenta sintomas comuns da puberdade, que é reforçando que ninguém entende ela, que todo mundo julga. Existe uma cena no filme, como eu falei, ela está buscando aprovação. Existia um grupo de meninas que até de sutiã falava. E ela passou a querer usar o sutiã também. A mãe, nessa hora, vê a situação e fala que ela precisava conversar com ela. E aí a mãe indaga o seguinte: se essa menina, né, porque ela era uma menina popular da escola, se essa menina fizer algo errado, você vai fazer também? Porque a filha estava buscando aprovação para estar inclusa ali naquele grupo. Então a mãe quis dizer assim: tudo que ela falar para você fazer, você vai fazer? Então é isso que é preciso a gente estar atento nessa fase. E prosseguindo no filme, essa relação dessa pessoa de forma virtual, ela vai amadurecendo e a partir disso eles começam a pensar na possibilidade de se conhecerem. Então esse romance extrapola a parte do celular, do computador, e finalmente eles vão marcam o encontro. E de forma que eles vão se encontrar, ela acaba se surpreendendo com o que vê. Porque esse rapaz, como eu falei, era bem mais velho do que inicialmente ela, na conversa, né? Inicialmente ele tinha 16 anos, depois falou que tinha 20, depois ele confessou que tinha 26 anos e depois ela descobriu que ele já tinha mais de 30 anos. E a gente descobre outros dados desse rapaz. Eu não vou falar aqui, para que você assista o filme e veja o quanto esse filme, em termos de drama familiar, ele pode ser muito ilustrativo.
Então, se você é pai e mãe de adolescente, né, vai ser mais ainda, né, alguns pontos, né? Cris, seja bem-vinda. Então, são alguns pontos que são importantes. A parte que me chama a atenção e é curioso é a questão do desejo de aprovação dessa adolescente. É essa questão da insatisfação com o corpo, que é algo que acontece. Outro ponto importante desse filme, que a Anne, ela foi molestada e mesmo assim ela está na posição de defender esse abusador. Na cabeça dela, tudo que aconteceu ali foi porque ela quis, porque ela realmente estava envolvida, ou seja, ela tá ali naquele momento, ela está tão envolvida emocionalmente que ela acha que ele ama ela e ela ama ele. Então, é esse o poder, Olímpia, seja bem-vinda. É esse poder que um manipulador, um abusador tem. Claro que ela é adolescente e ele é um adulto. Então, a partir disso, teoricamente, seria mais fácil. Só que não é algo exclusivo só para adolescente. Seja bem-vindo, Olímpia. Então, é algo que, se você encontra, né? Porque, vamos pensar o seguinte, um abusador, ele entra na categoria de perverso, de perversão. Ou seja, dentro da psicologia, essa perversão quer dizer que tudo que foge à norma é perverso. É uma perversão. Então, nesse caso, esse abusador, e não foi a única vítima. Existiram outras e outras vítimas. E a forma que ele chega, a forma como ele envolve, é exatamente da mesma forma. E qual é o ponto que chama atenção e que ele envolve e conquista essa adolescente ou as adolescentes? Essa questão de ser compreendida, de ser uma pessoa presente ali, é uma pessoa que conversa, né? E a adolescente se sente, né, acolhida. Que em muitos casos, eu digo isso porque existe esse conflito entre pais e adolescentes, não entender esse sentimento de não ser entendida e ser julgada. Esse é o ponto chave também desse filme. E aí abre uma possibilidade dessa pessoa de fora vir e poder, de uma certa forma, né, conduzir essa adolescente para alguma situação que não é boa. Aí eu vou trazer alguns pontos a partir desse momento, que são pontos chaves. Eu vou falar um pouco da posição do pai. Como eu falei, esse pai, ele se sentiu culpado por não estar fazendo nada diretamente, porque nesse momento a FBI tomou a frente. Só que nesse caso específico ele estava mais preocupado em pegar o abusador, né? Toda vez ele ficava na mente a cena da filha dele sendo abusada pelo abusador. O tempo todo no trabalho, até no trabalho acabou prejudicando a produção dele. Então ele ficou transtornado. Só que ele acabou se preocupando mais em buscar pegar esse abusador do que acolher o sentimento dessa filha. Aí foi o ponto também que esse pai, pela questão emocional, né, ele está na posição dele, mas a filha estava precisando de acolhimento, porque quem foi abusada foi ela. Depois esse pai caiu a ficha. Então são pontos importantes. É um filme
que a gente a princípio não dá muita coisa, mas ele traz muitas questões familiares e atuais, e essa questão da tecnologia, internet, né, sala de bate-papo. Então são situações que hoje existem, são situações de fato que é bem atual, é algo que a gente precisa estar atento, principalmente, né, pais de adolescentes e quem sabe até avós que cuidam de neto, também tem esse lance, essa preocupação também. Um outro dado importante é quando é quebrado essa confiança da relação do pai e com a filha, porque ele achou que ela deveria ter dito para ele no momento que ele mentiu. Que ele falou que tinha 16 anos, depois falou que tinha 20 anos, depois 26, e na realidade ele tinha mais de 30 anos. E ele ficou ressentido por isso, por ela não ter dito para ele que aconteceu isso. Pegando um pouco a parte da amiga, a amiga acaba sabendo desse acontecido, acaba falando para a diretora, alguém da escola, e na escola acaba criando aquela repercussão. De uma certa forma, a imagem dessa adolescente acabou também sendo prejudicada em relação aos outros adolescentes na escola. Então, olha quantos de pontos de confiança foram quebrados nesse filme. Então, a Anne, ela não aceitava, ela não via como um abuso. Ela defendia esse abusador. Qual foi o momento que ela, de fato, caiu a ficha? Né, que ela foi abusada? Quando descobriram outros casos semelhantes ao dela. Aí, nesse momento, ela caiu a ficha porque o sentimento dela é que ela era única e exclusiva. E na realidade tinha outras garotas, tinha outras adolescentes na mesma situação. E nesse momento ela descobre que ela não é única. Ela foi usada nesse processo aí. Então, nesse filme, a gente traz vários temas atuais, bem pertinentes. O meu convite é que você assista esse filme, tá? Você encontra no YouTube, se você botar filme Confiar, você vai assistir. É um filme de 2010, é 1h e 45 minutos. E quais foram os aprendizados desse filme, né, que eu vou enumerar para vocês? Primeiro ponto é que a confiança, seja em que relação for, marido e mulher, filhos, né, tanto de um como para outro, amizade, a confiança é um elemento fundamental. É algo que constrói pontes, né? E é interessante que a confiança, até a confiança em si, vai construir, né, um futuro além do que você está vendo, né? Esse ponto de confiar em si. Então tem esse ponto também no filme, se a gente for observar ali. Um outro ponto de aprendizado é a parte de fazer uma leitura de uma pessoa manipuladora. Talvez aquela pessoa que às vezes fala mansa, ela tem um poder de envolver você que você nem percebe. E aí, a partir disso, coisas podem acontecer, né? Dependendo do contexto, a gente pode julgar, né? Então é algo que esse perfil, né, de um perverso, não necessariamente ele vai gritar, né? Seja bem-vinda. Então é algo que a gente precisa estar atento. Às vezes uma pessoa que grita e tal, talvez não faça tanto estrago de uma pessoa que é uma voz mais mansa, né, nessa parte psicológica. Então, nesse caso desse filme, traz justamente isso, como ele consegue envolver essa adolescente. E é algo que a gente precisa estar atento também nas relações. Um outro ponto
é essa questão da tecnologia, a forma como a gente usa a tecnologia, um celular, o computador, né? Aí aproveitando esse ponto também, né? Como a gente usa, o tempo que a gente usa, né? O quanto de tanto de você for comprar coisas, essa questão dos relacionamentos é bem pela internet, é algo que você precisa estar bem atento, porque né, tem muita coisa que existe. Então, alguns pontos de aprendizados eu tiro desse filme. E se você tem alguma dúvida, né, ou alguma colocação sobre esse filme, se sinta à vontade para colocar. Meu objetivo aqui é toda quarta-feira trazer um filme e que a gente possa trocar aprendizados. Com a sua visão, com a minha visão, não existe certo ou errado, mas existe uma forma de você trazer uma visão que eu aprendo com você que está tá assistindo e vice-versa aqui. E com isso a gente pode estar levando à frente, né, essa visão da psicologia. Talvez a partir de hoje você não veja os filmes da mesma forma. Então cada filme desse tem um direcionamento que você não tinha pensado nisso. É verdade. Então é algo que a gente pode trazer para a nossa vida. Esse é o intuito. Trazer aprendizados e você colocar em prática. Dia de quinta-feira eu estou trazendo uma série de vídeos, lives em relação ao orgulho. Orgulho é a raiz de todo mal, né? A vaidade, a prepotência, a impaciência é decorrente do orgulho, e tudo isso é decorrente da rejeição que a gente sofreu lá na infância ou adolescência. Aí você pode dizer, não, eu não fui rejeitado isso. Todo mundo, de uma certa forma, se sentiu, não que de fato tenha sido, mas a interpretação dessa criança quando era pequena pode acontecer dessa forma. Só o simples fato desses pais passar o dia todo fora de casa, ela pode interpretar como eu fiquei sozinho, meus pais me abandonaram. Só esse recorte pode ser feito. Só que existe uma série de coisas. Aí você vai saber nessa live de amanhã. E dia de segunda-feira eu trago assunto da ansiedade e depressão para aquelas pessoas que estão às vezes agoniada, às vezes desesperada. A sensação que vou morrer, é a ansiedade, e às vezes a gente não tem informação, a gente não tem uma orientação. Então a live de segunda-feira é para isso, para que você possa ser orientado, questões, dúvidas, para que você de fato esse sofrimento, porque uma informação, orientação pode tirar esse sofrimento que você está sentindo. E aí, se for o caso de procurar um psiquiatra, você vai fazer, se tomar um remédio, procurar um psicólogo, né? Então, dentro da clínica que eu atendo como psicólogo, muitos casos de ansiedade e depressão, muitos casos, depois da pandemia, é algo muito recorrente. Então, essa é a importância. E você que não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, também se inscreva no canal. Para mim, realmente é uma missão do Crescer e Contribuir, e que você possa ser contagiado com isso, que você possa compartilhar para mais pessoas, porque as pessoas estão sedentas de sede de conhecimento, do autoconhecimento. Se você tem inteligência emocional, se você desenvolve a inteligência emocional, você vai evitar uma série de coisas. E aproveitando isso, eu estou lançando uma mentoria de inteligência emocional para aquelas pessoas que querem aprofundar nisso. O link está na bio também aqui do Instagram. E você só entrar na comunidade, né? A proposta inicial é um atendimento em grupo, né? Você e com essa questão de grupo, você ouvir outras histórias, e ali naquele grupo um fortalecer o outro, né? A proposta é um encontro a cada semana para que você possa desenvolver essa inteligência emocional, essa relação com você mesmo e a relação com as outras pessoas. Isso vai melhorar
sua relação pessoal e profissional e resultados na sua vida. Tem coisas que até hoje você está travado ou travada e você não sabe por quê. Tem coisas que você está sentindo hoje e não sabe como sair dessa situação. Então, nesse momento, você precisa, né, de uma ajuda de uma pessoa, um profissional que possa te orientar. Então, nesse grupo inicial, né, o link está na bio aqui, né, você que talvez você ou alguém que você veja que precise, né, clica lá, entra na comunidade. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem no meu direct. Eu vou iniciar esse projeto, esse atendimento em grupo, né, essa mentoria, e dentro da comunidade vai ter outros ganhos, outros benefícios aí, e vai ser bem bacana essa ideia. Eu já convido você a entrar nessa comunidade também, tá bom? Gratidão a cada um de vocês, que a semana de vocês possam ser abençoada. O que vocês precisarem de mim, pode mandar mensagem no direct, pode deixar os comentários aqui abaixo desse vídeo. E realmente a inteligência emocional, o autoconhecimento, ele vai libertar você. Tem situações que você está vivendo há anos e você não sabe o que fazer mais. Você não sabe. Mas com a inteligência emocional você começa a ver situações, ver com otimismo esse futuro. Você está até você está desacreditado ou desacreditada que o que você talvez esteja sentindo possa melhorar ou mudar. Então, baseado nisso, se inscreve lá na comunidade ou fala comigo no direct que eu posso estar te orientando, tá? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.